Olá, Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Que o nosso Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o nosso Messias, possa estar com a sua mão poderosa sobre a vida de cada um de nós. É uma alegria recebê-los mais uma vez em uma live da nossa série de estudos que nós estamos fazendo sobre o livro de Atos, capítulo 10. Tivemos a primeira edição na semana passada e você pode encontrar essa ministração tanto aqui no meu Instagram como no canal do YouTube, a primeira parte da nossa live. E hoje nós iremos com a última parte, estudando, revendo parte da primeira live do capítulo 10 de Atos e queremos chegar à conclusão que daremos um fechamento importante e esclarecedor, eu tenho certeza, para o seu entendimento. Deus abençoe você por estar aqui. Sejam sempre bem-vindos a estarmos juntos estudando as Escrituras Sagradas. Na aula passada, nós descobrimos que muitas pessoas começam a interpretar Atos capítulo 10 a partir do versículo 13. Quando Deus diz a Pedro: levanta-te, mata e come. Mas a Bíblia nunca nos autoriza a interpretar uma visão antes que ela termine. Quando Deus fala através de uma visão, ele mesmo explica seu significado no decorrer da narrativa. Foi exatamente isso que aconteceu. Pedro não saiu daquela experiência procurando um animal para comer. Saiu procurando homens enviados por Deus. A visão terminou. Os animais voltaram ao céu. Pedro desceu do terraço. Encontrou os mensageiros. Foi-se e entrou na casa de Cornélio. E finalmente fez uma declaração que você precisa guardar ela no seu coração. Pedro diz: Deus me mostrou que a nenhum homem chamasse comum ou impuro. Percebam a coisa extraordinária que está acontecendo aqui. Quem interpretou a visão? Foi Pedro? Não fui eu. Não foi um comentarista. Não foi um rabino da época ou atual. Não foi um meteorólogo moderno, desses que estão agora querendo reinterpretar a Bíblia. Quem foi que interpretou a visão de Atos capítulo 10? Foi o próprio Pedro que deu a interpretação. E quando o próprio personagem explica sua experiência, nós devemos permitir que ele seja nosso intérprete. Isso é um princípio básico da interpretação bíblica. As Escrituras interpretam as Escrituras. Na semana passada, nós aprendemos que Pedro continuava observando as distinções alimentares muitos anos depois da ressurreição de Jesus. Quando ouvimos a ordem para matar e comer, quando ele ouve esta ordem, ele respondeu de forma enfática: de maneira nenhuma, Senhor. Nunca comi coisa alguma comum ou impura. O próprio texto mostra que Pedro não entendia o ensino de Yeshua como a revogação automática das distinções alimentares de Levítico 11. Também vimos que Pedro ficou perplexo com a visão. Se o significado fosse simplesmente agora tudo pode ser comido, a conclusão seria imediata. No entanto, o texto diz que ele procurava entender o significado daquilo que havia visto. Essa perplexidade prepara-nos para
quando lermos a Escritura, ver a interpretação corretamente. E ao perceber que vai surgir um mensageiro de Cornélio, que vai chegar até a casa de Pedro e vai convidar Pedro para ir à casa de Cornélio. Hoje nós continuaremos a partir deste ponto, porque a Bíblia, ela próprio se interpreta. Não há necessidade de nós buscarmos uma interpretação aonde ela já mesma traz a resposta. Então, é a partir daqui que nós vamos entender o que o livro de Atos, capítulo 10, está querendo nos mostrar. Porque agora a própria Bíblia começa a confirmar a interpretação apresentada por Pedro. Nós temos alguns testemunhos que são escritos, eruditos, dos sábios judeus, que não são doutrinas para mim nem para você. Elas estão fora do nosso rol de livros doutrinários, mas que trazem um pano de fundo da época, da cultura, e são testemunhos que nos ajudam a compreender melhor as Escrituras. Então, nessa primeira parte, eu quero trazer aqui algum apontamento que está na Mishnah e no Talmud. A Mishnah é um compêndio de explicações e ensinos que vai relatar parte das Escrituras, que no caso aqui eu não vou usar para interpretar Atos capítulo 10. E o Talmud é um livro de leis, de regras, que também não será usado aqui para interpretar Atos capítulo 10. Será apenas para confirmar algo que estava no cunho cultural. Mas eu vou usar Atos capítulo 11, Atos capítulo 15, Isaías 55, Isaías 56, e nós vamos interpretar corretamente, com a própria Escritura, o que Atos capítulo 10 estava dizendo. Aqui nós precisamos tomar muito cuidado. Muitas vezes nós encontramos dois extremos. Há pessoas que rejeitam completamente qualquer literatura que não esteja no rol dos 66 livros, porque o diabo usou os concílios para dizer que somente a Escritura e somente a Escritura para a salvação, para a vida eterna, para o perdão, para viver a graça, para compreender e conhecer a Cristo, a Escritura é suficiente. Mas existe literaturas, existe fontes, existe arqueologia, existe muitas outras formas de nós sermos ajudados a compreender as Escrituras. Outros colocam essas obras quase ao mesmo nível da Bíblia, que eu não faço isso. Eu tenho as fontes e o conhecimento. Acabei de adquirir, há poucos dias, estou começando a estudar. Chegou um conhecimento que eu não tinha, a Bíblia Etíope, contendo 88 livros, da qual a nossa só tem 66 livros. E ela me dá ainda o direito de fazer pesquisa em mais 1.000 livros que vem nesse QR Code. Então, eu tenho mais fontes de conhecimento. Ah, mas eu só fico com a Bíblia para a salvação, para a vida eterna, para o perdão, para conhecer o Yeshua, para conhecer o Pai, para viver uma vida plena. Eu só preciso da Escritura, da Bíblia. Mas para ampliar, interpretar, compreender, desfrutar melhor das Escrituras, eu posso sim, e devemos sim, termos acessos
e conhecimentos que vão abrir o nosso entendimento para a gente não ficar preso numa caixinha achando que é o dono da verdade. O que nós lemos hoje, presta atenção, o que nós lemos hoje, no século XXI, queremos aplicar interpretações para textos históricos e contextos de mais de 2.000 anos atrás. É por isso que dificulta muito para muitos entenderem a Escritura. Então, não é descartar todas as informações, também não é colocar em pé de igualdade nem em superioridade as Escrituras. Nenhum dos dois extremos é saudável. Nós precisamos respeitar a ordem correta da autoridade. E isso vai nos trazer maior autoridade quando nós examinamos a Torá, quando nós examinamos os profetas, quando nós examinamos os escritos bíblicos, quando nós examinamos o Novo Testamento. A Mishnah e o Talmud não fazem parte do cânon bíblico, portanto, eles nunca podem corrigir a Escritura, mas pode nos ajudar a compreender o ambiente histórico em que Pedro vivia naqueles dias, os apóstolos. Anos após a ressurreição de Jesus, como é que os discípulos viviam? O, o estudo que nós estamos fazendo vai nos mostrar as obras posteriores a Atos, o que acontecia naqueles momentos. Então, nós poderemos interpretar melhor e compreender melhor as Escrituras. O que é a Mishnah? A Mishnah é uma compilação das tradições orais judaicas passadas de pai para filho, de geração após geração. Durante séculos, os rabinos transmitiram interpretações e aplicações da Torá oralmente. Essas tradições foram reunidas por escrito no início do século III depois de Cristo. Elas jamais vão substituir a Bíblia, jamais vão substituir a Torá. Mas mostra como muitos judeus estudaram, como muitos judeus entendiam, como muitos judeus viviam e aplicavam determinados mandamentos, que neste caso aqui, nós estamos tratando de Atos capítulo 10, mas ele vai referir literalmente a Levítico capítulo 11, e nada melhor do que a cultura, a época e a interpretação do momento em que isso ocorria. Então, a Mishnah vai nos ajudar e muito. O que era o Talmud? O Talmud é uma aplicação dessas discussões. No Talmud, nós encontramos debates entre diversos rabinos, com opiniões, com sugestões, com interpretações. Nem sempre eles concordaram entre si. Então, nós vamos poder ver ponto de vista de cada um. Por isso, o Talmud registra opiniões e argumentos, e não uma única voz. Não é um livro doutrinário. Porque isso importa para Atos capítulo 10. Já que você diz que a Mishnah e a Torá não tem e o Talmud não tem o mesmo peso da Torá, da Bíblia. Porque Pedro era um judeu do primeiro século. Ele cresceu em um ambiente onde a preocupação com a mesa, a procedência dos alimentos e a influência da idolatria era muito forte. Hoje, quando convidamos alguém para almoçar, geralmente pensamos apenas na refeição. No mundo bíblico, sentar-se à mesa significava comunhão, significava aceitar aquela pessoa, significava dizer: eu reconheço você. Por isso, quando um judeu entrava na casa de um gentil, surgia muitas preocupações, como aquele alimento foi preparado. Os utensílios foram usados em cultos idólatras anteriormente. Houve liberação, houve
a anuência de outros deuses. Os ingredientes eram apropriados para serem comidos juntamente. Era justamente esse tipo de preocupação que aparece nas discussões posteriores da Mishnah e do Talmud sobre alimentos produzidos por gentil. O material escrito dos sábios cita, por exemplo, debates sobre queijo, leite, pão e outros produtos relacionados e a procedência desses ingredientes. Se eles tinham aliança ou ligação com a idolatria, como eles eram preservados, qual era a identidade da comunidade que estava servindo. Perceba que o problema não era simplesmente a nacionalidade do cozinheiro. O problema era tudo aquilo que poderia estar associado à idolatria e à quebra da santidade. E isso nós vamos encontrar explicado pela literatura que nós citamos. Irmãos, aqui existe uma lição para nós. Às vezes julgamos pessoas do passado usando a mentalidade do século XXI. Mas Pedro estava rompendo uma barreira construída durante gerações. Ele não estava apenas atravessando uma porta, estava atravessando séculos de costumes e receios. Por isso Deus precisou preparar Pedro antes de preparar Cornélio. Deus nunca envia alguém para cumprir uma missão sem antes trabalhar o seu coração. Pedro estava sendo alguém que ia fazer a ligação de anos e milhares de anos de uma cultura aonde judeus não se relacionava com gentios, não comia, não sentava na mesa. Agora, ele teria que fazer uma ligação, sendo um judeu messiânico, seguidor do Messias Yeshua, fazer o contato com aqueles que eles consideravam gentios e imundos. Isto é o que está registrado no livro de Atos. Nós, semana passada, falamos que animais hoje representam nações. E os animais podem representar nações. Eu posso dizer que os animais que estavam no lençol, cada um representava uma nação? De uma forma geral, sim. Mas eu não posso dizer, ó, o porco representa esse, o fulano representa aquele e o beltrano aquele outro. Isso não. E agora nós chegamos a uma pergunta importante. Algumas pessoas dizem, os animais representam povos. Outros respondem, isso é impossível. Então a pergunta é, o que a Bíblia quer dizer? A resposta é simples. Sim, os animais representavam todos os povos. No momento em que aqueles animais estavam no lençol, não havia uma definição, esse representa esse e esse representa aquele. Mas a própria Bíblia usa animais como linguagem simbólica para representar reinos, governos e povos. Vamos dar uma pequena passada pelo Daniel capítulo 7. Quando Daniel recebeu sua visão, no capítulo 7, Daniel vê 4 grandes animais: um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível. Eu estou terminando de escrever um livro. Eu acho que eu vou lançar ele quando terminar esse governo. E vamos ver como se vai levantar o próximo governo do nosso país. Porque eu escrevi um livro, O Prato que o Diabo Gosta. E fiz um acróstimo de L.U.L.A. Deu para entender, né? Vou escrever aqui na palma da minha mão para você entender. Eu fiz um acróstimo assim, ó. L.U.L.A. Isso é um acróstimo, isso não é um nome, né? E eu escrevi um livro e eu vou lançar ele. Nem que eu vou para cadeia. O prato que o diabo gosta. Lula.
Você sabe que lula é um animal marinho e é apetitoso e é apreciado por muitas pessoas, inclusive o diabo. Porque o leão, o urso, o leopardo e o animal feroz, que Daniel identifica no capítulo 7 em sua visão, são principados que produzem incredulidade, o ceticismo, a imoralidade, a miséria e a depravação. Então, esses quatro animais governando juntos, eles vão provocar miséria, ceticismo, imoralidade e a destruição da família. É a operação desses quatro principados empobrece, enfraquece e destrói qualquer sociedade e qualquer nação da terra. Por isso, a esquerda tem tanta dificuldade com a cultura judaico-cristã. Por quê? Porque nós preservamos Deus, a pátria e a família, e os costumes cristãos, ou os costumes que nós chamamos de judaico-cristão. Quando esses quatro espíritos estão operando, qualquer nação vira uma Cuba, qualquer nação vira uma Venezuela, qualquer nação vira uma China, qualquer nação vira uma Índia, ou uma Etiópia, ou qualquer outro lugar de esquerda que você conhece. Mas não é disso que eu quero tratar hoje. Eu estou mostrando que animais, sim, biblicamente, representam nações. Daniel vê esses quatro animais e, se Daniel tivesse parado na visão, talvez imaginasse que Deus estava falando de zoologia. Mas o anjo explicou a Daniel: esses animais representam reinos, ou seja, os animais eram símbolos. A mensagem verdadeira dizia respeito aos impérios da história que tinham se levantado e que iriam se levantar. No capítulo 8 também de Daniel, nós vamos ver algo acontecendo exatamente da mesma forma. Daniel vê um carneiro, Daniel vê um bode. Mais uma vez, o anjo explica o significado. O carneiro representava o Império Medo-Persa. O bode representava a Grécia. Perceba o princípio. Deus utiliza algumas figuras conhecidas para comunicar realidades espirituais e históricas. Em Atos 10, segue um padrão bíblico. Sim, é exatamente isso que precisamos observar. Quando Pedro vê animais de diferentes espécies reunidas, não devemos concluir imediatamente que Deus está mudando a classificação alimentar que está estabelecida em Levítico 11. Não! Antes de você chegar a essa conclusão, nós primeiro devemos perguntar: como Deus costuma usar animais nas profecias? A resposta é simples: como linguagem simbólica e profética. Isso não prova, por si só, que cada animal da visão representa uma nação específica, mas representava as nações. E nós podemos ver um detalhe importante. Existe um erro muito comum. Alguns pregadores começam a dizer: o porco representa Roma, o camelo representa outro povo, a águia representa outro império. Não, eu não posso interpretar desta forma. Não era isso que Deus estava mostrando. Hoje as nações têm animais representativos. Mas o que Deus estava mostrando lá era outra coisa. O texto de Atos nunca fez e nunca faz esta associação. Nós não temos autorização para inventar símbolos que a própria Escritura não explica. Devemos permanecer onde o texto permanece, nem menos e nem mais. A fidelidade bíblica exige que não ultrapassemos aquilo que foi revelado. Pare de seguir estas pessoas que vivem de revelação. Ah, mas Deus me revelou, mas está escrito aonde? Não, não, Deus falou comigo. Irmão, isso não vale para nada. Se você colocar suas revelações no papel, não serve nem para limpar seu bumbum. Para de querer acrescentar o que a Bíblia não diz. Para de querer falar o que a Bíblia não fala. Para de querer mostrar aquilo que Deus não revelou.
Já está escrito que o que é oculto é para Deus e o que está revelado é para nós, e já está na Bíblia. Nós não temos esse dever e nem esta autorização para interpretar. Nós precisamos exigir que os nossos pregadores falem a verdade, somente a verdade do que está escrito. Qual era a intenção da visão? Mostrar que Deus reuniria pela fé pessoas de diferentes origens. Assim como animais diferentes apareciam reunidos naquele grande tecido, Deus estava preparando Pedro para encontrar pessoas de diferentes histórias, de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades na casa de Cornélio. A visão não diminuía a santidade, ela ampliava a compreensão da missão que estava posta sobre os apóstolos. O Deus de Israel continuava e continua sendo santo. Mas agora Pedro precisava compreender que esse Deus também estava chamando as nações para participar da salvação anunciada através da vida de Yeshua, o Messias. A visão não diminuiu a santidade da Torá, ampliou o alcance da graça. Deus não estava mudando sua santidade, mas estava preparando Pedro para reconhecer que a sua misericórdia alcançaria pessoas de todas as nações da terra. Irmãos, agora nós chegamos ao momento mais importante do nosso ensino, do nosso estudo nestas lives. Até aqui nós analisamos a visão. Na live anterior e nesta, nós até analisamos textos grego, analisamos contexto, mas alguém poderia perguntar: será que Pedro realmente interpretou corretamente aquela visão? Ou então alguém poderia perguntar: será que os outros apóstolos entenderam diferente? É exatamente aqui que o Espírito Santo vai nos conduzir, porque Deus não deixou Atos 10 isolado. Ele faz questão de voltar ao assunto. Primeiro, em Atos capítulo 11. Depois, novamente, este assunto vai voltar em Atos capítulo 15. Ou seja, o próprio Novo Testamento comenta Atos capítulo 10. E quando a própria Bíblia comenta um texto, nós não precisamos inventar outra interpretação. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 11. Pedro acaba de voltar de Cesareia. Ele acaba de viver uma experiência extraordinária. Pedro esteve na casa de Cornélio e viu que Cornélio recebeu a palavra. Pedro testemunha que o Espírito Santo foi derramado sobre a casa de Cornélio. Os gentios foram batizados no Espírito Santo. Agora Pedro chega em Jerusalém e nós estamos falando de Atos capítulo 11. E eu faço uma pergunta: qual foi a primeira acusação feita contra Pedro quando Pedro volta de Cesareia e vai se reunir com os apóstolos no capítulo 11 de Atos? A interrogação, a pergunta foi esta: Pedro, ficamos sabendo que você comeu carne de porco. Foi esta a pergunta? Não. Então deve ter sido esta: Pedro, você abandonou Levítico capítulo 11? Também não foi esta a pergunta. A Bíblia registra outra acusação, outra pergunta que foi feita a Pedro. A pergunta que está em Atos 11, que interrogaram Pedro foi: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Perceba a diferença. Não perguntaram para Pedro se Pedro ignorou Levítico 11. Não perguntou para Pedro se Pedro tinha comido comida impura. A pergunta para Pedro foi: você teve comunhão
com homens incircuncisos? Você sentou na mesa com ele? Olha a diferença da pergunta. A discussão não era o que Pedro comeu. A discussão era com quem Pedro comeu. O centro da controvérsia era a comunhão com os gentios e não se Jesus tinha autorizado ou mudado as leis alimentares. A mesa sempre foi um símbolo de comunhão. Na cultura bíblica, comer junto nunca foi apenas comer, era reconhecer alguém. Estar na mesa era abrir a porta da casa para alguém. Estar na mesa com alguém era aceitar aquela pessoa. Sentar à mesa era ter comunhão, convivência, aceitação. Por isso os irmãos em Jerusalém ficaram inquietos. Eles não conseguiam compreender como Pedro havia ultrapassado aquela barreira que outrora ele defendia verazmente. Mas observa algo maravilhoso. Pedro poderia responder: não se preocupe, Deus agora liberou todos os animais, nós podemos comer o que quiser. Ele nunca disse isso. Em vez disso, Pedro conta novamente toda a história. Pedro faz um relato da visão que ele teve, dos animais que ele viu no lençol. Ele fala da sua recusa em não comer o que era impuro. Ele fala da voz que ele ouviu 3 vezes dizendo para ele: Pedro, mata e come. Pedro relata dos mensageiros que ele encontrou na porta da sua casa. Pedro faz um relato dizendo que ouviu uma ordem do Espírito Santo que ele fosse à casa de Cornélio. Pedro relata quando ele chega na casa de Cornélio o que acontece lá. Pedro conta como o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam na casa de Cornélio. Perceba que Pedro não muda a interpretação. Ele mantém exatamente a mesma linha. Não pare apenas em um texto. Você precisa conhecer a Bíblia no seu contexto. Depois que Pedro termina de contar, a Bíblia registra algo extraordinário. Toda a igreja chega a uma conclusão. E qual foi essa conclusão? Será que a conclusão da igreja foi: agora entendemos, todos os animais ficaram limpos? Não, irmão, não foi isso que a igreja entendeu quando Pedro vai fazer o relato. A conclusão foi outra. Também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Esta foi a conclusão que a igreja obteve quando Pedro conta no capítulo 11 o que acontecera no capítulo 10. Observe isso. A conclusão apostólica é sobre salvação, não é sobre alimentação. Sobre alimentação, Pedro estava convicto, ele sempre obedeceu antes de conhecer Jesus, depois de conhecer Jesus, depois da morte e ressurreição de Jesus e nos dias posteriores. Pedro continuava observando Levítico 11. Os apóstolos continuavam obedecendo a lei de Deus. Não era sobre alimentação que a visão de Atos 10 está tratando. Está tratando de salvação. É uma conclusão soteriológica. O centro da narrativa continua sendo a ação salvadora de Deus alcançando os gentios, e não uma visão que vem liberar as pessoas a comer o que querem. Irmãos, às vezes fazemos exatamente o contrário. Pegamos um capítulo inteiro, ignoramos sua conclusão, criamos uma doutrina baseada em um único versículo, mas Deus nos ensina um princípio: nunca interprete um texto apenas pelo começo. Leia até o final, porque muitas vezes o Espírito Santo explica, no último capítulo, aquilo que parecia misterioso no início. E o profeta já tinha dito, através de Isaías, o Espírito Santo falou: é um pouco aqui e um pouco ali.
É regra e mais regra, mandamento e mais mandamento, um pouco aqui e um pouco ali. Você nunca vai encontrar uma verdade completa na Escritura no mesmo lugar. Por isso precisamos manejar bem a palavra da verdade e largar de ser esses pregadorzinho fajuto de internet, do contra V, contra C, que nunca estudaram a Escritura, nunca debruçaram sobre um texto bíblico, nunca se aprofundaram sobre um tema, mas querem falar abertamente. Todo mundo agora virou ensinador de Bíblia. E agora eu quero levar você, além do capítulo 11, nós vamos para o capítulo 15 de Atos. Atos 15 revela quem Deus realmente purificou. Agora chegamos, talvez, ao argumento mais forte da nossa sequência de estudo nessas duas lives. Anos depois, os apóstolos se reúnem em Jerusalém. A grande pergunta era: os gentios precisam tornar-se judeus antes de serem recebidos por Deus? Esta era a pergunta no Concílio de Jerusalém. Esse era o tema do Concílio de Jerusalém. A discussão não era: podemos comer porco, podemos comer camarão, podemos comer aves de rapina, podemos comer répteis. Não, não, não. A discussão era: olha, o livro de Levítico ainda vale ou não vale mais? Jesus revogou Levítico ou não? Não era esse o assunto, irmão, em Levítico, em Atos 15. O assunto era como os gentios entram na comunidade da fé. Pedro volta a lembrar de Cornélio. Quem se levanta para falar nesse concílio? Pedro. E ele relembra exatamente o episódio de Atos capítulo 10. Como se Pedro estivesse dizendo: irmãos, vocês se lembram do que Deus fez na casa de Cornélio? Então Pedro declara todo aquele acontecimento extraordinário. E ele diz que Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós, judeus, e eles, gentios, purificando-lhes pela fé o coração. Agora façamos uma ligação. Em Atos 10, Deus disse: aquilo que Deus purificou. Em Atos 15, Pedro explica: purificando-lhes pela fé o coração. Perceba? A própria sequência narrativa dos textos identifica o objeto desta purificação. Quem foi purificado? Foi os animais, que agora você pode comer livremente, ou foi os gentios, que agora pode fazer parte da família da fé? Faço uma pergunta a vocês. O texto responde: quem foi purificado? Os corações dos gentios? Porque o texto não afirma: Deus purificou todas as espécies de animais. O texto afirma: purificou-lhes o coração. Observe como a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Atos 10 deixa uma frase aparentemente aberta. Atos 15 completa esta frase. É como se Deus dissesse: se vocês tiverem paciência para continuar lendo, para continuar estudando, para continuar conhecendo, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus estava dizendo: se vocês tivessem tido paciência em continuar lendo, eu mesmo responderia a pergunta a vocês. Deus removeu a barreira espiritual que a religião judaica, que os apóstolos tinham em dificuldade de receber os gentios como irmãos. A grande barreira nunca foi um animal. A grande barreira era a separação entre judeus e gentios. Era isso que Deus estava derrubando. Não era eliminando a santidade, que agora você poderia comer o que quisesse. Mas Deus estava eliminando a hostilidade entre judeus se sentir melhor ou superior aos gentios.
Cristo não veio destruir a lei de Deus, não veio mudar o que Moisés escreveu. Cristo veio reconciliar pessoas com Deus entre si. Talvez hoje exista Cornélios ao nosso redor. Pessoas sinceras, pessoas sedentas de Deus, mas que ainda não foram alcançadas porque alguém decidiu que elas nunca seriam aceitas. Atos 15 nos lembra que Deus olha primeiro para o coração. E quando Deus purifica um coração pela fé, quem somos nós para fechar a porta que ele abriu? Agora chegamos a outro ponto muito importante. O Concílio de Jerusalém não declara que tudo se tornou alimento. Se Atos 10 realmente tivesse abolido as distinções alimentares de Levítico 11, quando os apóstolos se reunissem em Jerusalém, esse seria o momento perfeito para declarar isso. Você não concorda? Afinal, toda a liderança da igreja estava reunida. Pedro estava presente, Tiago estava presente, Paulo estava presente, os anciões estavam presentes. Se existisse uma mudança oficial na alimentação, era ali que eles iriam colocar a mesa. Era ali que ela iria aparecer. Mas o que é que encontramos? O concílio entrega aos gentios 4 orientações imediatas. O que o concílio de Atos 15 vai dizer para a igreja, para os gentios, é afastar da idolatria, da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Tiago vai discursar, sendo o líder daquele concílio, e vai acrescentar: porque Moisés é lido todos os sábados nas sinagogas. Opa, Moisés não foi jogado fora? Não. Preste bastante atenção. O próprio apóstolo Tiago diz que Moisés era reverenciado na sinagoga deles naqueles dias. Todos eles recebiam os ensinamentos de Moisés, que todos os shabat era lido a Torá. Esse versículo recebe diferentes interpretações entre alguns estudiosos. O nosso estudo não impõe apenas uma leitura. Ele apresenta 2 possibilidades principais. Uma entende que os gentios começaria por exigências essenciais relacionadas ao rompimento com a idolatria e continuaria aprendendo os princípios na convivência com a comunidade. Outro entende que Tiago apenas explica que essas exigências eram amplamente conhecidas, independentemente da interpretação adotada. O texto não declara: agora tudo o que existe pode ser consumido. Essa frase simplesmente não aparece em Atos 10, em Atos 11, em Atos 15 e em lugar nenhum na Bíblia. Às vezes prestamos atenção apenas ao que a Bíblia diz, mas também precisamos observar aquilo que a Bíblia não diz. O concílio de Atos 15 poderia ter encerrado toda a discussão escrevendo: todas as distinções alimentares foram abolidas. Mas não foi isso que eles disseram. Nós não encontramos essa declaração no texto em lugar nenhum da Escritura. Por isso nós devemos ter muito cuidado para não colocar na Escritura palavras que ela mesmo não pronunciou. Isso é pecado. Não coloque na Escritura o que a Escritura não diz. Até este ponto, o Novo Testamento caminha perfeitamente na continuidade deste assunto. Atos 10 apresenta a visão. Atos 11 explica a conclusão da comunidade, onde eles chegaram à decisão que eles tomaram. Atos 15 identifica que foi purificado o retorno e voltaram a falar sobre o que tinha acontecido em Cornélio, na casa de Cornélio, e que os gentios poderiam adentrar a comunidade
dos filhos de Deus na comunidade de Israel. E a narrativa permanece centrada na obra em favor das nações e na remoção da barreira que impedia a comunhão entre judeus e gentios. Isso o Novo Testamento traz claramente. Quando deixamos a própria Bíblia comentar a própria Bíblia, nós vamos chegar a uma conclusão. Nós vamos perceber que Atos 10 não termina em um prato de comida, em um tipo de alimentação, em pode ou não pode comer. Isso já está determinado. Termina com corações purificados pela fé, com a porta da graça aberta para todas as nações. E agora nós chegamos ao momento mais decisivo do que nós estamos estudando. Até aqui vimos Atos 10, Atos 11, Atos 15. Todos caminham na mesma direção. Mas existe texto que muitas pessoas utilizam para tentar provar que Deus aboliu as distinções alimentares. E nós vamos analisar alguns deles e acredito que nós teremos tempo. E se estender um pouco mais o tempo, eu gostaria que você não se cansasse. Eu quero pedir algo a todos vocês. Não aceite a minha opinião sobre isso. Não aceite simplesmente aquilo que aprendemos durante anos sobre isso. Faça como os bereanos. Abram a Escritura. Leia a Escritura. Compare texto com contexto. Porque uma doutrina verdadeira nunca precisa esconder os contextos. Ela suporta ser examinada. E o que eu estou ensinando a você, você precisa ir para a Escritura. Você não precisa aceitar a minha opinião. Eu não tenho opinião sobre o que comer e o que não comer. Eu tenho definição. O que está escrito para mim é válido e eu vou obedecer. Agora vamos ver o que Gálatas capítulo 2 vai dizer. Comer com os gentios não significa comer animais impuros. Agora nós vamos lá para Antioquia. Ali nós vamos encontrar Pedro novamente. Presta atenção. Eu estou com o personagem que recebeu a visão. E nós vamos usar as suas próprias falas para interpretar a visão. Nós já consultamos o livro de Atos. Agora nós vamos andar para frente. O livro de Gálatas foi escrito na Antioquia. E nós vamos encontrar Pedro lá em Antioquia. E lá também nós vamos encontrar Paulo. E Paulo nos conta um episódio muito interessante que aconteceu lá em Antioquia. Paulo diz que Pedro costumava comer com os gentios. Olha que a barreira tinha caído. Quando ele vai à casa de Cornélio, o Espírito Santo o convence de que não haveria distinção entre judeus e gentios. Mas quando chegaram alguns homens ligados ao grupo da circuncisão, Pedro começou a afastar-se dos gentios. E Paulo vai repreender Pedro publicamente. Agora preste atenção. Qual foi o pecado de Pedro? Paulo vai repreender Pedro porque Pedro está comendo porco? Não. Paulo vai repreender Pedro porque Pedro abandonou Levítico capítulo 11? Também não. Paulo nunca fez essa acusação a Pedro. O problema era outro. Pedro voltou a fazer aquilo que Deus havia corrigido ele em Atos 10, dizendo: Pedro, não faça distinção. Eu morri para purificar o coração dos homens. E você continua dizendo que eles são impuros. Pedro começou novamente a fazer a separação de pessoas. E Paulo vai repreendê-lo. Imagine a cena. Pedro havia entrado na casa de Cornélio, pregado para os gentios, visto o Espírito Santo ser derramado, mas agora, por medo da opinião dos homens, começa novamente a manter-se distância e a levantar novamente a barreira que Jesus tinha derrubado.
É exatamente isso que Paulo denuncia. A hipocrisia de Pedro. Não porque Pedro tivesse mudado sua alimentação. Não. Mas porque mudou seu comportamento diante das pessoas. Eu faço uma pergunta. Se Pedro realmente tivesse entendido Atos 10 como autorização para comer qualquer animal, por que Paulo não menciona isso? Por que que toda a discussão gira em torno da comunhão? Porque o assunto continua sendo exatamente o mesmo: comunhão, e não alimentação. O evangelho havia derrubado a barreira entre judeus e gentios, agora poderia ter comunhão. E Pedro, por pressão social e religiosa, estava reconstruindo aquela barreira novamente. Irmãos, quantas vezes fazemos o mesmo? Pregamos que Deus ama a todos, mas escolhemos com quem nós queremos nos assentar. Pregamos sobre a graça, mas classificamos pessoas. Pregamos arrependimento, mas acreditamos que alguns nunca mudarão. Pedro já havia aprendido esta lição, agora precisava vivê-la todos os dias. E agora eu quero convidar você para nós fazermos uma viagem ao Primeiro Testamento, no livro do profeta Isaías. Nós vamos voltar ao Taná, ao que chamamos de Antigo Testamento, porque existem outros detalhes importantes. Os profetas continuam utilizando a linguagem das distinções alimentares. Nós vamos encontrar isso em Isaías 65 e nós vamos encontrar em Isaías 66. São textos proféticos. Alguns apontam para o juízo, outros para a restauração. E mesmo nesses contextos, Isaías menciona negativamente o consumo de carne de porco e de coisas consideradas abomináveis e impuras. Preste atenção. O texto de Isaías 65 e Isaías 66 são textos proféticos e são textos de juízo. E quando Isaías está profetizando, seja para o futuro, ou seja para a correção, ele vai mencionar negativamente o consumo de comidas de carnes impuras e imundas. Por que que isso é importante? Porque a Bíblia possui unidade. O que Isaías falou foi o que Pedro falou. O que Isaías falou foi o que Paulo falou. O que Isaías falou foi o que Jesus falou. Mas agora tem gente querendo mudar. Que agora o que Isaías falou não vale para hoje. O que Moisés falou não vale para hoje. Ei, você está enganado. Deus não muda e não tem sombra de variação. Nós não podemos construir uma interpretação do Novo Testamento que obriga o profeta a dizer exatamente o contrário do que eles já disseram. A sua interpretação bíblica, a sua revelação bíblica de hoje não pode mudar o que Moisés falou, o que Isaías falou, o que o salmista falou. E isso, irmão, você que não é ministro da palavra, você que não é pastor, você não pode aceitar que uma revelação, que uma visão, que uma interpretação bíblica de alguém atual hoje, a sua interpretação vai anular, vai mudar o que Moisés disse, o que Davi disse, o que Isaías disse, o que Jeremias disse, o que os profetas disseram. Não pode mudar. Nós não podemos construir uma interpretação na nossa geração que vá alterar o que os profetas e o que Moisés falou. Quando um texto parece entrar em conflito com outro, precisamos estudar mais profundamente. Não é dar uma interpretação. Não escolher apenas o versículo que confirma a sua opinião. Eu não tenho opinião sobre a Bíblia. Eu tenho convicção. Eu tenho a decisão.
eu obedeço. Existe um princípio muito antigo que nós chamamos de a harmonia das Escrituras. A Bíblia não se contradiz, ela se completa. Quando Deus acrescenta a revelação, ele não destrói aquilo que já havia revelado. Jesus não veio aqui trazer uma revelação nova, anulando o que o Pai já tinha dito. Só um imbecil acredita nisso. Que Jesus veio aqui e mudou alguma coisa que o seu pai tinha feito. Sendo que o seu pai não muda de opinião. O seu pai não tem sombra de variação. O Pai é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não pensaria algo e depois mandaria seu filho para anular. Quando Jesus acrescenta a revelação, ele diz: eu não vim aqui para abolir, eu vim aqui para cumprir, para completar. Uma revelação pode ser completada, mas não pode ser anulada. A revelação de hoje não pode anular o que já foi revelado outrora. É o espírito do anticristo dizer que Jesus mudou a lei. E que alguns textos da lei não valem para hoje. Isso é uma interpretação diabólica e é o espírito do anticristo na boca de quem quer que seja. A revelação de hoje não pode destruir aquilo que já foi revelado. O que Deus chamou de impuro continua impuro. O que Deus chamou de imundo, continua imundo. E o que Deus disse vale por toda a eternidade. Para sempre a tua palavra permanece no céu. Quem é você com a sua revelação para mudar o que está escrito? Quando Deus acrescenta a revelação, ele não destrói aquilo que já havia revelado. Ele amplia a nossa compreensão. Foi assim com Abraão. Foi assim com Moisés. Foi assim com os profetas, foi assim com Jesus, e foi assim com os apóstolos, e deve ser assim conosco. Muitas vezes queremos respostas rápidas, mas Deus trabalha na maneira progressiva, porque Deus é pedagógico. A revelação cresce, nossa compreensão amadurece. Por isso devemos estudar toda a Escritura. Não podemos ser superficiais na Escritura. Tem gente ensinando a Bíblia sem ter lido ela toda. Você não faria uma cirurgia com um médico que fez um semestre de cardiologia. Mas você aceita a interpretação e o ensino de alguém que você não conhece a profundidade que ele tem nas Escrituras e nem se ele vive o que ele prega. E tudo que vai soltando por aí você vai engolindo. Ah, porque foi o fulano que falou. O fulano não é maior do que a Bíblia. O fulano não é maior do que as Escrituras. O fulano não é superior ao que está escrito. Não interessa se ele é presidente do Ministério A ou do B. Vá para o quinto dos infernos, porque ninguém pode mudar o que está escrito. Nós não podemos deixar de estudar as Escrituras. Não apenas os textos que nós já conhecemos ou que ditaram para nós. Nós precisamos conhecer a Escritura por completo. E agora nós chegamos a mais um texto citado, que quando falamos de Atos 10, é recorrente citar Marcos capítulo 7. Eu quero fazer uma live especial aqui só com Marcos 7. Hoje eu vou só pincelar. Marcos capítulo 7. Muitos afirmam imediatamente, e Jesus declarou todos os alimentos puros. Primeiro, isso é uma inverdade e é um acréscimo nos escritos, porque as traduções bíblicas mais antigas, com mais de 50 anos para trás, não traz Marcos 7,19. Isso eu posso provar com documentos. Eu tenho os documentos aqui. Na sua Bíblia, Marcos 7,19 está. E considerou Jesus puro todos os alimentos. Isso é um acréscimo, irmão. Isso é maligno.
Eu tenho Bíblias aqui de 1800. Eu tenho Bíblias aqui com mais de 300 anos que não tem esse texto. Mas precisamos ler o texto cuidadosamente. Existem interpretações diferentes para a expressão grega relacionada a Marcos 7,19. Algumas traduções entendem que Marcos faz um comentário editorial. Outros entendem que a frase descreve o processo digestivo. O nosso estudo ressalta que, em qualquer das leituras, o contexto imediato do capítulo é a discussão sobre mãos ritualmente não lavadas e a contaminação que procede do coração. Esse é o objetivo do texto de Marcos 7. Marcos 7 não está discutindo o que comer e o que não comer. Marcos 7 está discutindo como comer. A tradição, a religião, dizia que não podia comer sem lavar as mãos. E Jesus vai explicar que o que contaminava o homem era o que procedia do coração do homem. Porque Jesus tinha muito bem definido o que é alimento e o que não é alimento. E jamais Jesus considerou alimento o que Levítico 11 diz que não é alimento. Ou você acredita que Jesus anulou o que o Pai falou, ou você fica com o que está escrito, porque Jesus considerou alimento o que Moisés disse que era alimento. Porque se Jesus tivesse desconsiderado o que Moisés tinha dito, você ia encontrar Jesus comendo porco, comendo camarão, comendo rato, comendo cobra, comendo urubu, comendo sapo. E você não viu Jesus comendo isso. Você não viu Pedro. Pedro disse: olha, eu nunca comi, nem antes de te conhecer, nem quando te conheci, nem depois que você foi embora. Eu nunca comi. Paulo nunca comeu. Você acredita que Paulo comeu a pururuca? Você já imaginou Paulo comendo rã? Seria um grande hipócrita, né? Falar que ele nunca desobedeceu à lei, que na lei ele era irrepreensível, mas em segredo Paulo comeria. Só um idiota para acreditar nisso. Ou você está tentando fazer Paulo ser um falso, que ele não era. Então, qual era o assunto da controvérsia de Marcos capítulo 7? Os discípulos estavam sendo acusados de quê? Os discípulos estavam sendo acusados de comer carne de porco? Não. Os discípulos em Marcos 7 foi acusado de tocar em animais impuros? Também não. Eles estavam sendo acusados de comer sem realizar a lavagem ritual das mãos. Esse é o assunto da discussão. Jesus então ensina que a verdadeira contaminação espiritual procede do coração e não apenas das práticas rituais externas. Guarde o princípio de interpretação para você não cair e ser enganado. Sempre que houver dúvida, pergunte qual é o contexto. Quem está falando no texto? Qual a pergunta está sendo respondida? Porque muitas heresias, irmãos, nasceram quando alguém respondeu uma pergunta que o texto nunca fez. Depois desse assunto, o que é que o texto comprova? Nós precisamos fazer um exercício muito importante. Separar o que a Bíblia afirma do que nós imaginamos. Essa talvez seja a parte mais saudável da nossa live de hoje. Porque um servo de Deus precisa ter coragem de dizer: isso eu não posso afirmar. E também, isso eu não posso falar, ensinar. Podemos afirmar que Pedro disse: nunca comi. Podemos afirmar que ele recusou a ordem dentro da visão. Nós podemos afirmar que a cena repetiu-se 3 vezes. Nós podemos afirmar
que o texto nunca registra Pedro comendo. Podemos afirmar que ele ficou perplexo. Podemos afirmar que aplicou comum e impuro a seres humanos. Podemos afirmar que Atos 11 conclui que os gentios receberam arrependimento. Podemos afirmar que Atos 15 declara que Deus lhes purificou o coração pela fé. Esses pontos são apresentados pelo nosso estudo como conclusão direta sustentada pelo texto bíblico. Não nada mais do que isso. O que é que eu não posso afirmar? O que é que você não pode afirmar sobre esses textos que nós estudamos? E nós também precisamos ser honestos nisso. Não podemos afirmar que o tecido era literalmente um talite, como alguns têm afirmado. O texto não diz isso. Não podemos afirmar que cada animal representava uma nação específica, que esse animal representava esse animal, como nós vemos hoje nas bandeiras das nações. Não podemos afirmar. Não podemos afirmar que Pedro finalmente comeu algum daqueles animais. Irmão, da onde você pode afirmar que Pedro comeu algum daqueles animais? Jamais nós podemos afirmar que Atos 10 declara expressamente a revogação de Levítico 11. Irmão, isso é uma heresia se você afirmar uma desgraça dessa. Nós não podemos dizer que a Mishiná ou o Talmud comenta diretamente a visão de Pedro. Também não. Esses exemplos apenas aparecem em nossas lives, aqui no nosso estudo, como afirmação que não devem ser apresentadas fora dos textos contextuais. Nós precisamos ter honestidade diante das Escrituras. Quem defende a Bíblia, conforme Levítico 11, não pode usar Atos 10 para dizer que você não pode comer. Mas também você, que não crê e não obedece Levítico 11, jamais pode usar um texto como Atos 10 para dizer que alguém pode comer. Você está sendo um herético se você fizer isso. Existe algo mais importante do que vencer um debate, irmãos. É permanecer fiel à palavra de Deus. Se o texto não diz, nós não diremos. Se o texto diz, nós anunciaremos o que o texto diz. Essa postura exige humildade, porque muitas vezes gostaríamos que a Bíblia dissesse algo diferente, por causa das opiniões e dos nossos gostos. Mas nosso compromisso não é fazer a Bíblia concordar conosco. O nosso dever é fazer as nossas vidas concordar com a Bíblia. Então, depois de percorrermos Atos 10, Atos 11, Atos 15, Gálatas 2, Isaías 65, 66 e Marcos 7, a própria síntese metodológica do estudo que nós discorremos aqui, nós vamos perceber um princípio essencial. A interpretação bíblica deve caminhar com honestidade, respeitando o contexto, a sequência da narrativa e os limites que o texto realmente afirma. É assim que preservamos a autoridade das Escrituras e evitamos construir doutrinas sobre inferências que o próprio texto não sustenta. Se você é alguém que usa esses textos para dizer que deve comer, você está errado. A fidelidade à palavra não consiste em fazê-la dizer o que desejamos ouvir, mas em ouvir exatamente o que a Bíblia diz, nem mais e nem menos. E agora nós chegamos para o final desta live. O coração da visão de Pedro. Deus abriu as portas para as nações. E eu quero dizer algo importante depois de tantas explicações. Depois de analisarmos até textos gregos que eu não domino,
Depois de nós estudarmos vários capítulos de Atos, recorremos até ao profeta Daniel, ao profeta Isaías, fomos no Evangelho de Marcos, fomos em Gálatas 2. Depois de tudo isso, existe uma pergunta que precisa ser respondida. O que Deus realmente queria ensinar através daquela visão de Atos 10? Para mim, para Pedro, para todos nós. Por que Deus nunca faz milagres apenas para impressionar? Nunca envia visões apenas para despertar curiosidade. Toda visão produz transformação. Toda revelação exige obediência. Toda manifestação de Deus aponta para um propósito maior. E agora nós chegamos ao coração de Atos 10. Depois que Pedro entra na casa de Cornélio, depois que vê homens, mulheres, soldados e familiares reunidos, ele faz uma declaração extraordinária, uma das mais importantes do livro de Atos. Pedro diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Essa é uma declaração maravilhosa. Merece nós glorificarmos a Deus por isso. Perceba, Pedro não disse: agora compreendo que todos os animais são iguais e que nós podemos comer de tudo. Pedro não disse isso. Pedro disse: agora compreendo que Deus não faz acepção de pessoas. A revelação mudou sua maneira de olhar para a gente, não sua maneira de olhar para animais. Ele continua com a visão de olhar para os animais conforme a visão que Moisés lhe entregou. Mas depois da revelação que ele teve, da visão que ele teve em Atos 10, ele passa a olhar para a gente, sem fazer distinção, achando que gentios é inferior a judeu. A revelação mudou a maneira de Pedro olhar para as pessoas. Jamais Pedro mudou a maneira de olhar para os animais. Pedro continua vendo animal impuro e animal puro. Pedro continua sem comer o que é impuro. Pedro se mantém santo comendo o que é puro. Por isso ele disse: eu nunca comi. A visão foi para Deus derrubar um muro de separação e não derrubar o muro de alimentação. Durante séculos, Israel foi separado das nações. Essa separação possuía um propósito: preservar a revelação, preservar a aliança, preservar a promessa messiânica. Mas quando o Messias chegou, chegou também o momento das nações participar. O plano nunca foi que Israel guardasse apenas para si a aliança com o Eterno. O Eterno sempre teve um propósito de tribos, povos, línguas e nações. E Israel deveria ser a luz para os povos, luz para as nações. Desde Abraão, Deus havia prometido: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, Cornélio não é um acidente no percurso. Cornélio é um cumprimento da promessa, porque Deus iria alcançar os gentios. Existe um detalhe maravilhoso. Pedro ainda estava pregando, ainda não havia terminado o seu sermão e o Espírito Santo foi derramado. Isso é extraordinário. Deus praticamente estava dizendo: Pedro, eu já aceitei aqueles que ainda estão sendo apresentados. Eu já aceitei. Você está me apresentando a eles, mas eu já os recebi. E o Espírito Santo confirma antes mesmo do encerramento da mensagem de Pedro, confirmando que os gentios tinham sido aceitos. Quantas vezes fazemos acepção de pessoas? Achamos que Deus só pode agir em quem se parece conosco. Que Deus só pode ser Deus de quem pertence ao nosso grupo.
quem pensa como nós pensamos, que Deus só é Deus de quem frequenta a nossa igreja. Mas Deus continua dizendo: não faça acepção de pessoas. Porque onde existe um coração quebrantado, ali Deus pode derramar a sua graça, ali Deus pode enviar o Espírito Santo. E agora, na minha imaginação, Pedro deixa a casa de Cornélio, mas a lição continua atravessando 2000 anos. Atos 10 ainda fala conosco. Não chame de inalcançáveis quem Deus está chamando. Talvez exista alguém que você já desistiu. Talvez um filho, uma filha. Talvez um marido que você desistiu, uma esposa, um amigo. Você olha para aquela pessoa e pensa: não tem jeito. Pedro também pensava assim sobre os gentios, até que Deus lhe mostrou algo diferente. Não declare perdido quem Deus continua chamando. E Deus continua chamando o teu filho, Deus continua chamando a tua filha, Deus continua chamando o teu marido, Deus continua chamando a tua esposa, Deus continua chamando o teu amigo, Deus ainda continua chamando aquelas pessoas que para você e para mim parece impossível. Não declare perdido quem Deus ainda continua chamando. Talvez seja um dos maiores erros religiosos: confundir santidade com superioridade. Pedro continuava sendo judeu, continuava sendo servo de Deus, continuava sendo santo, mas agora compreendia que santidade não significava desprezar pessoas. Quanto mais santo alguém é, mais parecido com Deus ele se torna. E Deus ama pecadores sem amar o pecado. E eu devo amar pecadores sem amar o pecado. Por quê? Porque a minha santidade deve me fazer parecido com Deus. Observe a perfeição de Deus. Enquanto Cornélio orava, Pedro também orava. Enquanto Cornélio recebia a visita do anjo, Pedro recebia uma visão. Enquanto um obedecia, o outro também obedecia. Quando chegou a hora, os dois se encontraram. E é assim que Deus trabalha. Ele prepara os dois lados do milagre. E nós precisamos estar preparados para ver esses milagres acontecendo. Toda tradição precisa ser examinada. Existem tradições boas. O próprio apóstolo Pedro diz que nós devemos conservar os bons costumes. Algumas tradições preservam valores extraordinários, mas nenhuma tradição pode ocupar o lugar da palavra de Deus. Pedro percebeu que algumas barreiras culturais haviam ultrapassado aquilo que a Torá realmente exigia. Existe algo muito bonito que nós vamos encontrar quando Paulo está tratando aos Efésios. Paulo diz que Cristo derrubou a parede da separação, não eliminando Deus, não eliminando a santidade, não eliminando a inimizade, mas ele derrubou a barreira de separação, em que nós não ficaremos presos nas nossas tradições, impedindo que pessoas conheçam a Cristo. Não há melhora, nós não somos melhores do que aqueles que ainda não conhecem a Deus. E a visão de Atos 10 vai mostrar para Pedro aonde é que Jesus derrubou essa separação. Essa parede de separação estava entre judeus e gentios. O que Atos 10 vai acontecer na visão e que Paulo vai dizer que Cristo derrubou, não foi misturando a alimentação. Que agora
puro e impuro virou a mesma coisa. Não. A parede de separação é que gentios e judeus estão purificados pelo sacrifício de Cristo na cruz. A graça alcançou aqueles que estavam distantes. Agora eu gostaria que você, se pudesse, fizesse uma meditação comigo. Talvez até você feche os olhos por um instante. Volte comigo lá no terraço de Jope, lá onde Pedro estava orando. Quando o céu se abre, um objeto, um lençol desce, os animais aparecem, a voz de Cristo fala com Pedro. Pedro responde: de maneira nenhuma. A cena acontece 3 vezes. Você vai ver o objeto subir novamente. Agora vem a pergunta: o que Pedro faz? Ele corre atrás de um porco? Não. Ele passa a comer tudo o que ele gostaria e esquece o que estava em Levítico 11? Não. Pedro procura os homens enviados por Deus. Perceba a beleza dessa narrativa. Os animais sobem. Pedro desce do eirado. Os animais desaparecem na história. Os gentios entram na história. O foco muda completamente. E isso não é um detalhe. É exatamente o movimento do texto bíblico. Atos 10 não é a história de animais impuros ficando santos. É a história de homens considerados inalcançáveis sendo alcançados pela graça. Pedro nunca disse: agora posso comer qualquer coisa. Pelo contrário, Pedro disse: Deus me mostrou que a nenhum homem chamasse comum ou impuro. Quando chegamos ao final da narrativa, não encontramos um novo cardápio para os cristãos. Encontramos uma nova missão dada aos cristãos. As nações estavam sendo chamadas para o reino de Deus. Talvez hoje exista pessoas assistindo esta live que se sentam como Cornélio e pensam: será que Deus também pode me receber? A resposta de Atos 10 é sim, Deus quer te receber. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não importa quem você seja e não importa onde você esteja. Hoje é o dia de você abrir o seu coração e entender que, ainda que a religião faça acepção a seu respeito, Deus espera por você e quer te encontrar e encher o teu coração com o seu Espírito Santo. Talvez exista outros que pareçam com Pedro, amam a Deus, mas ainda carregam preconceitos, barreiras, resistência. Hoje o Espírito Santo continua dizendo: não chame de comum aquilo que eu estou alcançando pela minha graça. A visão começou com animais, mas terminou em pessoas. O objetivo da visão não era permissão alimentar, e sim autorização para irmos atrás dos perdidos. O objeto, o lençol, voltou ao céu. Pedro caminhou em direção aos gentios. Deus não estava mudando o cardápio de Pedro, estava mudando o alcance da missão da igreja. A graça não santifica pecado, a graça não faz impuro ficar puro, a graça não termina purificando alimentos. A graça purifica arrependidos. Quem interpreta Atos 10 é o próprio Pedro. E o próprio Pedro declarou: Deus me mostrou que a nenhum homem chamasse comum ou impuro. Que Deus te abençoe. Mas antes de encerrar, eu quero orar por você. Eterno Deus, Pai de Abraão, de Isaque e de Jacó, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é perfeita, verdadeira e suficiente para nos ensinar.
Obrigado porque tu abriste a porta da salvação às nações e demonstraste por meio da casa de Cornélio que não fazes acepção de pessoas. Dá-nos um coração humilde para ouvir as Escrituras com fidelidade e coragem para abandonar todo preconceito, toda tradição religiosa, toda tradição humana que contradiga a tua vontade e toda resistência que tu estás realizando. Purifica também o nosso coração pela fé. Ensina-nos a amar a santidade sem transformar a santidade em orgulho. Ensina-nos a separar-nos do pecado, mas nunca desprezar os pecadores que tu deseja alcançar. Que a nossa casa seja lugar de misericórdia, que a nossa mesa seja lugar de comunhão, que a nossa igreja seja um lugar onde homens e mulheres de todas as origens encontrem a graça revelada em Yeshua, o nosso Messias. Em nome de Jesus, nós oramos. Que Deus te abençoe. Na próxima quinta-feira, nós estaremos aqui com um novo assunto que possa ser para alguns complicados. E se forem complicados, nós estaremos aqui para descomplicar esses textos que para alguns pode ser de difícil interpretação.